Imagina. Tá gravando, eu vou finalizar aqui a apresentação. Manda ver. Boa noite a todos e todas. Nós daremos início agora à roda de conversas Viagem de Mundos, dando continuidade ao quarto colóquio internacional Estéticas no Centro, né, com essas atividades que desde ontem temos aí, pensando as estéticas das viagens, com as conferências, as mesas, e agora com a primeira roda de conversas, então, que se pretende um formato mais informal mesmo, dessa roda. Eu cumprimento, então, todos os colegas, todos os participantes, né, as pessoas que farão parte da mesa, os ouvintes aí, e nós daremos início, então. Nesse formato, eu vou fazer uma leitura rápida da formação de cada uma das pessoas que falam aqui hoje, né? Então, começando aí pela a visita aos índios de Benjamin Perret, que é o professor Pedro Russac, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O professor Pedro, que nós participamos juntos, né, Pedro? Eu sempre gosto de lembrar disso, do estágio pós-doutoral em 2014, então, juntos em unidades distintas, mas enfim. Então, o professor Pedro Russac, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Filosofia, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é professor associado de Estética na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No ano de 2014, realizou um estágio pós-doutoral com bolsa CAPES na Université Paris Panthéon-Sorbonne, né, que é a Paris 1, onde também foi visitante em março de 2017. Desde 2018 é coordenador do GT de Estética da ANPOF, e desde 2019, vice-diretor do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, em seguida, nós teremos a fala do professor Luiz Felipe Kojima Hirano, que é colega aqui da UFG, né, que trabalha com antropologia visual, com o tema Caminhar com os Olhos, Multiplicar o Olhar, Experiências Perceptivas e Estéticas na Terapia da Arte.org. O professor Luiz Felipe, ele é professor adjunto de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, doutor em Antropologia Social pela mesma instituição, com bolsa da FAPESP, foi fellow da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Harvard, com bolsa sanduíche da CAPES, e fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de antropologia, com especialidade nos estudos sobre antropologia visual, antropologia da percepção, trajetórias sociais, e nos debates que envolvem a interseção entre raça, etnia, gênero e corpo. Em seguida, nós teremos a fala do professor Ilan Bensuzan, A Longura do Outrora, que é a temática aí que ele escolhe para conversar conosco. O professor Ilan, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade de Brasília, mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de Sussex. Atualmente é professora adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília. Entende seu trabalho em filosofia, em continuidade com seu trabalho em performance, instalação e literatura, participa de exposições, publica livro e faz intervenções urbanas a partir dos temas de sua investigação, tem pesquisado indexicalidade, a centralidade da deixis para uma metafísica, filosofias do processo, direitos epistêmicos, animismos, perspectivas, contingências, dissidência sexual, singularidade e a natureza do protesto. Então, nós temos aí esses temas que, de certa forma, se encontram, se entrecruzam em algum momento, e a partir da conversa, então, nós acompanharemos esse entrecruzamento dessas três temáticas escolhidas aí para a roda,
e eu convido o professor Pedro Russac a começar essa conversa. Olha, eu agradeço muito, Rita, né? Realmente a gente passamos o ano 2014, né? A gente se encontrava muito, né? Lá em Paris. E eu fico muito feliz, assim, de estar aqui. Eu gosto muito, né? De participar, né? Já tive oportunidade de participar de muitas coisas, muitas iniciativas da Federal de Goiás. Aqui com a ANB é a primeira vez, mas de qualquer forma, eu me sinto assim muito à vontade, né? Porque estou entre amigos muito queridos, né? Você, Rita, Miguel, né? A gente tem também uma relação de muitos anos, né, Miguel? Os encontros aí os encontros do GT, os conversas de estética, sempre tomando aquela cerveja depois do. Coisa que a gente não faz há muito tempo, né? Desde dessa pandemia. E a Carla, né? Que é minha querida parceira aí, né, de tantos trabalhos que a gente fez juntos. Eu queria dizer que, além, né, da felicidade assim, de estar de estar entre amigos queridos, é que esse tema ele me afeta de muitas maneiras, né? Tanto eu queria fazer uma referência a isso, né, de um ponto de vista afetivo, familiar, né? Eu vou mostrar isso. Meu bisavô fez uma expedição ao Planalto Central no final do século XIX. E também o meu tema de pesquisa, né, que é sobre o poeta surrealista Benjamin Perret, que aí nos anos 50, né, meu bisavô era austríaco, Perret era francês, fez também uma expedição ao centro-oeste brasileiro. Então, eu me sinto duplamente afetado pelo tema, né? Tanto, né, desse ponto de vista, vamos dizer, familiar. Eu queria só fazer uma pequena menção a isso e fazer uma menção, então, a essa viagem que o Benjamin Perret fez em 56. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo? Sim, estamos, tá. Pedro. A visita aos índios, Benjamin Perret. Tá, então, só uma pequena referência, então, à expedição ao Planalto Central, né, que também é conhecida como Missão Luiz Cruz. Tá? Essa aqui é da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Então, meu avô é o terceiro da minha esquerda, meu bisavô, né, da minha esquerda para a direita, né, ele era o geólogo, né, e participou dessa expedição, né, que né, foi comandada pelo astrônomo Luiz Cruz, né, a partir, né, de uma determinação da Constituição de 1891, né, que previa justamente, já naquela época, a mudança de capital do país. Então, a missão dessa comissão seria fazer medições no Planalto Central e fazer a medição, né, do local onde seria construída a nova capital, que veio a ser construída muitos anos depois, na época, mais ou menos, em que o Perret fez a sua viagem, né? Então, foram duas viagens feitas, né? A primeira em 1892 e a segunda em 1894, das quais foram apresentadas dois relatórios, né? Toda a documentação relativa a essa expedição está no Museu de Astronomia aqui no Rio de Janeiro, que foi fundado justamente pelo Luiz Cruz, que chefiou essa missão, né, e da qual o geólogo Eugênio Sacchi fazia parte. Então, aqui são algumas fotos, tá? Eles
né, no Monte Pirineus, né, eles fizeram a medição desse monte, acampamento na Lagoa Feia, perto de Formosa, aí também ó, esse acampamento, né, e aí uma vista também da cidade de Goiás, que era a capital do estado, né, na época, né. E aí é um mapa, né, que a expedição fez, né, que vocês podem ver que ele já indicava um lugar onde seria o Distrito Federal. Tá, eu queria pedir desculpa, assim, por fazer essa menção, mas vou dizer assim, diante da temática, né, do congresso, assim, eu não resisti a fazer um pouco menção a essa expedição, que eu acho que talvez pode ser de algum interesse aí para a Universidade de Brasília. Tá, então, falar só um pouquinho da minha pesquisa, né, Benjamin Perret e o Brasil, tensionamentos entre estética, antropologia e política. Tá? É uma cooperação, né, entre a Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade de Paris I e o Museu de Arte do Rio. Né? A gente tem trabalhado, né, nessa pesquisa. Né, quer dizer, é uma pesquisa que se insere, né, num quadro de um projeto maior, né, que visa discutir as relações culturais e artísticas entre Brasil e França, né, um projeto CAPES Cofecub, né, Estética Contemporânea, Diálogos de Cultura, e ele é coordenado pelo professor Rodrigo Duarte, da UFMG, e professor Jacinto Lageira, da Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne. Então, uma parceria, né, entre a Rural, a UFMG e a Paris I, né, que trabalham nesse projeto particular sobre o Perret, né, eu coordeno, né, professor Arthur Vale, né, que é um especialista em iconografia afro-brasileira, professora Letícia Pumar, Isabela Pucu, que é uma pesquisadora, curadora, Marta D'Angelo, da UF, e na França, os professores da Paris I, né, o Jacinto Lageira, o Gilles Tiberghien, Olivier Schaeffer e Cécile Bougard, que é uma pesquisadora francesa que fez uma tese de doutorado sobre o Niemeyer, né? Uma tese bastante interessante lá da Paris I. Então, essa visita aos índios, né? Então, Benjamin Perret, né? Essa é uma foto dele com uma carranca, né? Ele teve eu vou falar sobre isso, né? Do interesse dele sobre a arte popular brasileira. Ele participa, né, do grupo, né, que cria o movimento surrealista em 24, né, junto com Pierre Naville. Ele é o primeiro editor da revista Revolução Surrealista, né. Ele permaneceu, a gente sabe, né, que o surrealismo teve vários rachas, né, mas ele permaneceu, vamos dizer assim, fiel ao grupo do André Breton a vida inteira. Ele foi muito próximo do André Breton a vida inteira. Eu não vou ter tempo de desenvolver isso, né, mas o surrealismo tem uma ligação muito, muito forte, desde os seus primórdios, com a questão da etnografia, né? Isso se deve, por exemplo, à influência que Marcel Mauss, por exemplo, exerceu sobre o Bataille, a presença, né, do Museu do Trocadeiro, né, que os surrealistas gostavam de fazer, né, derivas, né, ali pelo Museu do Trocadeiro. Bom, é uma relação muito profunda, muito complexa. Se alguém tiver interesse, tem um livro do James Clifford, né, que trata desse tema. Eu não vou poder entrar muito nisso, mas em 28, né, o Perret se casa com a Elsie Houston, que era uma cantora brasileira, né, que se encontrava em Paris. A Elsie, ela foi intérprete do Villa-Lobos. Villa-Lobos e André Breton foram os padrinhos de casamento deles. E ela já tinha uma pesquisa sobre música popular, né? Por exemplo, ela pesquisou muito o coco, né? Se alguém tiver interesse também na Elsie, tem um grupo de São Paulo, um grupo musical de São Paulo chamado Goma Laca, que faz uma pesquisa muito interessante
né, em cima do trabalho da Elce. Bom, em 29, então, eles vêm ao Brasil, né? Perret mantém contato com o grupo antropofágico, ele contribui na revista antropofágica, e já nessa primeira viagem, ele tem um interesse na Amazônia, né? A gente, né, pela pesquisa, a gente descobriu um documento, né? Ele fez um pedido a um mecenas do Rio, Arnaldo Guinle, né, que é uma família rica do Rio de Janeiro, né, para fazer uma viagem ao Amazonas, ele queria ir ao Peru também, mas não conseguiu os recursos para isso. Entretanto, nesse primeiro período, de 29 a 31, ele tem um interesse particular em cultura afro-brasileira, né? Então, aqui uma série de artigos que ele escreve para o Jornal de São Paulo, chamado Diário da Noite, né, a partir das incursões etnográficas, eu vou também falar um pouco sobre isso, em terreiros, né, de candomblé no Rio de Janeiro. Isso em 1930. Em 1931, ele também uma atividade política, né? Depois, com a Revolução de 30, ele é preso, deportado de volta para a França. E em 56, ele volta na verdade, final de 55, ele volta ao Brasil, né? Ele tinha um filho com a Elsie Houston, ele veio para o casamento do filho. Isso daí, né? Ele ficava no Rio, ele ficava hospedado. Bom, a Elsie Houston era irmã da Mary Houston Pedrosa, que vinha a ser a esposa do Mário Pedrosa, do crítico de arte Mário Pedrosa, de modo que o Perret era co-cunhado do Mário Pedrosa, com quem ele manteve uma relação a vida inteira. E aqui é uma reportagem da revista Manchete, né, assinada pelo Ferreira Goulart, né, narrando um almoço justamente na casa do Mário Pedrosa. Essa volta para o Brasil, né, em 55, ela é antecedida de um período de 8 anos no México, né, de 7 anos no México, entre 41 e 47, no qual ele desenvolve, né, ele faz uma pesquisa, né, de mitos e lendas, né, principalmente do Brasil e do México, e escreve um prefácio, né, para essa antologia, no México, ainda publicado, né, pelo Breton em 43, em Nova York, né, onde ele desenvolve uma concepção, né, poética do mito. Né? Então, ele passa a desenvolver um interesse, né, pelos mitos populares, né, justamente enfatizando esse caráter poético do mito. Né? E isso tem, né, também não vou poder desenvolver isso, mas isso tem uma ligação, né, e ele fala disso assim, explicitamente, particularmente com Schlegel, né, com o romantismo alemão, né, toda a ideia, né, de uma aquela concepção do Schlegel, né, de uma crítica, vamos dizer assim, ao racionalismo europeu, e de transformar, né, o Schlegel fala isso, né, é um projeto, né, enuncia isso como um projeto, de transformar a poesia novamente como algo vivo e social. Né? Então, nesse sentido, ele desenvolve um interesse muito particular, tá? Vou dizer assim, por expressões, né, tanto no México quanto no Brasil, né, em 55, né, quando ele chega, entre outubro e novembro, né, de 55, ele faz, né, ele sai do Rio, né, vai a Manaus,
né, vai a Belém, né, ele tem um contato com o Museu Geld lá em Belém. Bom, ele escreve sobre cerâmica do Tapajós, escreve sobre cerâmica marajoara. De Belém, ele vai para São Luís para Parazinho, no sertão do Ceará, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Maceió, Bahia, né? Na Bahia ele tem um interesse por capoeira, ele tem um contato com o mestre Valdemar, ele conhece também o mestre Vitalino, e também da Bahia por interesse por ex-votos, né? Ele gostava assim, dos ex-votos da Bahia, e escreve sobre arte popular. Então, nós na pesquisa, né, o termo não é dele, o termo é de um outro autor chamado Gerd Schneider. A gente trabalha com esse conceito de etnopoética, né? Porque ele justamente ele fala assim, claramente que tem um interesse, né, bom, tem uma prática etnográfica, mas o interesse dele não é o interesse científico, né, por exemplo, de uma descrição, vamos dizer assim, de estudar certos povos, não é esse o interesse, mas é um interesse, né, justamente de coletar, vamos dizer assim, o que seria um elemento poético, né? Então nós trabalhamos com esse conceito e nós perseguimos, né, assim, o que seria esse conceito, justamente tentando pensar o Perret dentro de um lugar híbrido, né, entre a etnografia e a estética, né? Então é esse lugar híbrido assim que está interessando a nossa pesquisa. Tá? Aqui é uma citação. Pedro, desculpa, só para te guiar no tempo, mais 5 minutos, tá? Ai, meu Deus do céu. Tá, então, eu vou pular aqui essa citação. Tá? Então, em janeiro, né, de 56, ele consegue, né, a partir tinha contato com o Darcy Ribeiro, ele consegue, né, entrar no avião da FAB, ele vai a Goiânia, né, ele fala um pouco sobre Goiânia, que tinha mais ou menos, pouco mais de 10 anos, né, na época que ele foi, né, dedica assim, algumas linhas assim, a falar sobre Goiânia, e vai ao Chavantes, né? Depois ele volta, né? E em fevereiro, né, um pouco antes da de fevereiro, ele vai de novo a Goiânia, a partir de Goiânia vai à Ilha do Bananal, tem um contato com os Carajás, e da Ilha do Bananal ele vai ao posto do antigo Serviço de Proteção ao Índio, que ficava num lugar chamado Capitão Vasconcelos. Eu não sei se mudou de nome agora, deve ter mudado, no Alto Xingu, né, onde haviam vários povos ali. E aí, a partir disso, ele escreve um texto, tá? Esse texto, um fragmento dele foi publicado, né, ainda em 56 na revista AMB, né, nesse número aí. Depois, uma versão em francês, né, na revista Le Surrealisme Même, né, na revista 5, tá? Em 59. E em 56, em maio de 56, né, então ele publica uma reportagem na revista Manchete, tá, com fotos também que ele mesmo tinha tirado, né, que seria um texto, assim, uma versão do texto, vamos dizer assim, adaptada, né, por uma linguagem jornalística. E é interessante esse texto, né, até o texto de apresentação faz referência a isso, que quando esse texto foi publicado, ele tinha sido preso pela segunda vez,
né, porque descobriram que a ordem de extradição dele em 1931 não tinha sido revogada, e por isso ele foi preso pela segunda vez em 56 e mais uma vez foi extraditado. Tá? Então, aqui são fotos perto do posto de serviço de proteção ao índio, aí também dos Carajás, e aí também dos Carajás. Então, essa a reportagem na revista Manchete. E aí, na verdade, então, um texto, uma versão final, né, maior, foi publicada no tomo 6, né, das obras completas dele. Em 2014, né, por iniciativa dos pesquisadores Jerome Duvar e da pesquisadora Leonor Lourenço de Abreu, né, foi publicado, então, esse texto Visita aos Índios, né, mas que eles mudaram de novo o título, na Zona Tórrida do Brasil, que é como ele começa o texto, né, a professora Leonor, ela foi professora aqui na Estadual da Bahia, em Feira de Santana, e atualmente ela é professora em Louvain, Louvain-la-Neuve, e ela fez uma tese de doutorado, né, que me ajuda aqui também nessa apresentação, sobre o Perreio Brasil, defendida em 2012 na Universidade de Paris III. Né? E esse livro, né, eu acabei de receber a notícia de que ele acabou de ser publicado em português, essa mesma edição, pela editora de São Paulo, Sem Cabeças, né? Então, quem tiver interesse, né, vai poder acessar esse texto. Eu trouxe duas citações. Então, assim, eu estou com um tempo um pouco curto, né? Eu queria só chamar a atenção que essa temática parece que tem um interesse bastante atual, né? Recentemente, o professor Eduardo Jorge, que é professor de literatura brasileira na Universidade de Zurique, ele escreveu um artigo, né, mais ou menos abordando o tema da arte popular na Lina Bobardi e no Perret, né? E de fato, ambos têm muitas convergências no interesse deles, né, pela arte popular brasileira. E a gente sabe que hoje, a gente está se aproximando aí os 100 anos da Semana de Arte Moderna e há todo um debate, né, vamos dizer assim, justamente sobre a ligação do modernismo com a arte popular, né? Quer dizer, isso me parece muito interessante. Eu também não vou poder desenvolver isso, né? Porque é claro, né? A gente está diante de alguém, né? Um europeu né? Que relata, né? Como eu falei, não faz uma etnografia, mas que relata as suas impressões, a forma como ele afetado, né, por essa viagem, né? Nessa citação a gente vê que ele, essa ideia de que ele assim, é como se ele tivesse né, em poucas horas de avião sendo transportado assim para um outro mundo, assim, né? Essa imagem, né, que se fazia na época. E hoje, é claro, né, a gente lê A Queda do Céu, né, eu faço um grupo de estudos com a professora Carla Damião sobre A Queda do Céu, Davi Copenau, lê Ideias de Ao Fim do Mundo, Krenak, a exposição Vexoa, né, a arte contemporânea indígena na Pinacoteca de São Paulo. Né, então, a gente pode pensar, então, esse tensionamento, né, assim, vamos dizer assim, entre essa mediação cultural, né, do modernismo e as exigências hoje, colocadas a partir daquilo que o Eduardo Vieira de Castro chama de uma contra-antropologia, né?
também não vou poder, então, desenvolver muito isso. Aqui é uma outra citação, tá? Então, só uma pequena referência a isso. Quando o Perret vai ao serviço de proteção, esse posto do serviço de proteção ao índio, ele convive lá por um mês com o Orlando Vilas Boas, né? Isso é um pouco antes, né? 56, é um pouco antes vamos dizer assim, da homologação, né, do Parque do Xingu, que foi em 60. E o Perret, né, existe um grande debate sobre isso, mas também nem tenho conhecimento assim, para estar nesse debate, mas o Perret faz um elogio muito grande vamos dizer assim, ao trabalho do então Serviço de Proteção ao Índio, né, vamos dizer assim, dessa concepção, vamos dizer assim, humanista e a gente pode dizer também paternalista, né, do antigo SPI, que depois virou a FUNAI, né, bom, como eu falei, tem um debate sobre isso, mas só marcar, assim, essa posição do Perret, essa ideia de uma proteção, né, de um órgão estatal, vamos dizer assim, dedicado à proteção aos indígenas, né? E, por fim, só também fazer uma referência a isso, né? Quando justamente o Perret estava, primeiro na Ilha do Bananal, depois no posto, estourou, né? Infelizmente é uma coisa comum no Brasil, mas em 10 de fevereiro de 56 estourou uma tentativa de golpe de Estado, né? A partir, né, da tomada de uma base aérea em Jacareacanga, né, no Pará, e por causa disso, né, todas as comunicações aéreas, né, Perret não estava tão longe né, de onde aconteceu esse golpe, e isso obrigou ele a ficar mais ou menos um mês, né, muito mais tempo do que o que ele tinha planejado, né? A gente, na pesquisa, fez uma entrevista com a Vera Pedrosa, né, que é filha do Mário Pedrosa, que conheceu pessoalmente justamente o Perret, e ela conta assim, que ele chegou assim, muito magro, né, muito abatido dessa viagem. Bom, então é isso, desculpa ter passado um pouquinho de tempo. Então, muito obrigada, Pedro, por compartilhar aí sua pesquisa e nos convidar a essa viagem, né, pela etnopoesia do Perret. Obrigada, e agora nós passamos, então, para o professor Luiz Felipe, Caminhar com os Olhos, Multiplicar o Olhar, Experiências Perceptivas e Estéticas na Terapia da Arte.org. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer a Carla Damião pelo convite, né, e colocar em interlocução com pessoas que têm discutido temas muito caros a mim, né, e também agradecer a Rita, né, a segunda vez que a gente se encontra num congresso, e também expressar minha gratidão à Evelyn, que está aqui presente, que é a minha amiga interlocutora de pesquisa, né, sobre as fotografias dela que eu vou falar, e também agradecer a presença dos amigos da Arte.org aí, que estão presentes, como a Eli e o Sérgio, né. Essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês é fruto de mais de 8 anos de campo na Arte.org. Eu pratico essa terapia, fiz formação nessa terapia, uma terapia corporal e perceptiva, desenvolvida principalmente por Jovino Camargo Júnior, que se baseou para pensar essa terapia nos escritos teóricos e clínicos de Wilhelm Reich, né. Essa pesquisa eu foco mais nos atravessamentos entre a teoria e prática da Arte.org e o trabalho de artistas, né, que praticam essa terapia, como fotógrafos, músicos, bailarinos, atores, que a partir da terapia desenvolvem, né, a sua arte, né, ou em diálogo com a terapia desenvolvem sua arte. E durante o pós-doutorado que eu fiz no ano passado na USP, sob a supervisão de Silvia Caiobi Novaes, eu pude sintetizar partes desses dados de campo, que está presente nesse paper agora,
que é justamente sobre as fotografias, né, dessa aprendiz e praticante da terapia, que é a Evelyn Torretilla. Fala-se muito da centralidade do olhar no Ocidente. Diversos autores já discutiram esse tema na antropologia e na história. É inegável que esse órgão dos sentidos em nosso mundo está ligado à razão, mais à razão do que o paladar, olfato, tato e audição. Entretanto, é importante dizer que são algumas formas de olhar que o Ocidente prioriza, que vem sendo construído historicamente ao longo do tempo. Para começo de conversa, poderíamos dizer que há duas formas de olhar que é priorizado no Ocidente. A primeira forma seria esse olhar focado, e a segunda maneira que a gente poderia chamar, a partir do antropólogo Tim Ingold, de olhar analítico. O primeiro, o olhar focado, é aquele que coloca alguns objetos em foco, ao passo que o segundo, o olhar analítico, é o olhar da leitura do texto datilografado, que separa as palavras e junta em uma ordem sintática. Em minha experiência com exercícios perceptivos da Arte.org, fui aprendendo outros modos de ver. O olhar difuso, o olhar para o todo, o olhar para o escuro, o olhar solto, entre outras formas. O olhar difuso não é o mesmo que o desfocado. É uma forma de olhar em que abrimos bem os olhos a ponto de ver uma leve difusão nos contornos dos objetos. Ele é muito próximo do olhar para o todo, que é um tipo de ver que, ao mesmo tempo em que contemplamos o que está diante de nós, conseguimos observar aquilo que está no canto dos olhos. Ver com os olhos fechados é uma das outras práticas da terapia. Além do fluxo do pensamento, vemos pós-imagens tão bem descritas por Goethe, mas também cores, profundidade de planos e linhas difusas. Ainda o olhar solto, em que a pupila caminha levemente por diferentes regiões do olho. Tim Ingold, em outro registro, fala ainda do olhar tátil, olhar de quem acompanha um desenho ou uma caligrafia feito à mão. Ou ainda, Ingold também fala de ver ouvindo ou do ouvir vendo, como quando vemos um pássaro voando no céu e escutamos suas asas batendo, ou ouvimos o som do trovão e visualizamos um raio em nossa mente. Vejam, há diversas formas de olhar. Algumas até utilizamos em nosso cotidiano. Quando tiramos uma fotografia ou desenhamos ou deparamos com uma paisagem que exige mais do nosso olhar. Em outras palavras, há diversas formas de habitar os olhos. O Ocidente prioriza algumas. Outros povos e práticas esquecidas ou dissidentes em nosso próprio mundo ensinam outras formas de olhar. Quando falo em habitar os olhos, não estou falando em sentido metafórico, mas no sentido empregado pelo antropólogo Tim Ingold e também pela terapia Arte.org, de fazer os olhos caminharem e viajarem pelo ambiente em nosso entorno. Para Ingold, habitar não é residir em um lugar, mas mover e tecer lugares. Portanto, habitar nossos olhos de outra maneira é poder viajar com eles e estar aberto a viajar a outros mundos. Como nos ensina o povo Ojibwa, quando eles sonham que são ursos ou águias, eles percebem como ursos e águias. O trabalho do antropólogo, como nos ensina Ingold, é sonhar como os Ojibwa, ou seja, ser capaz de perceber outros mundos, com outros corpos e percepções para além do nosso. Penso que é justamente isso que a terapia Arte.org propõe. As fotografias de Evelyn Torretilla buscam experimentar esses outros modos de habitar os olhos, provocando quem vê suas fotos um olhar que não se aprisione em um ponto focal, mas justamente que nossos olhos caminhem ao longo de imagens. Bom, para quem já fez aula de fotografia ou mesmo analisa imagens, há vários princípios no modo ocidental de compor uma cena que se chama ponto focal. Grosso modo, o ponto focal é um princípio de composição que visa chamar a atenção do espectador em um aspecto central da cena e que ele possa fixar o seu olhar nesse ponto por algum momento, utilizando ou as regras de 2/3, ou a profundidade de campo para desfocar o fundo e dar destaque ao primeiro plano, ou o princípio de Fibonacci, entre outros princípios que seguem a perspectiva linear. Essas regras contribuiriam para aquilo que Ingold identifica no decorrer da história do Ocidente, quando as linhas, que eram traços de um gesto contínuo, fragmentaram-se em uma sucessão de pontos. Dentro da linha de pensamento da Arte.org, o olhar que vai de um ponto a outro é um olhar fixado, retesado, preso, incapaz de caminhar ao longo da paisagem e de pensar de maneira ampla. Esse olhar que vai de um ponto a outro, como ensina determinada técnica fotográfica, é um olhar que condiz com o modo de ver contemporâneo, que visa cada vez mais focos para a concretização de metas.
A vida se transforma em alcançar pontos fixos no espaço, assim como os problemas que muitos pacientes levam para a terapia Art-Org são não estar no ponto almejado, ou quando chegam no ponto objetivado, não encontram aquilo que desejavam. Da perspectiva da Art-Org, seria dizer que o funcionamento humano contemporâneo é virtual. Estamos aquém e além do nosso corpo. Nos dias de hoje, a vida não é mais pensada como uma andança que tece e enreda em lugares. Os processos, os entre-lugares, as intensidades e linhas perdem cada vez mais espaço no capitalismo tardio. Tendo em mente essa perspectiva, que por vezes parece irreversível, a Art-Org busca, a partir de exercícios corporais e perceptivos, soltar o olhar, fazer com que o olho possa ampliar o seu campo visual para além do foco. Como mencionado acima, olhar para o horizonte, o olhar de modo difuso, olhar para o escuro e olhar o todo são algumas propostas da Art-Org em seus exercícios. Como narra Evelyn, antes da terapia que ela fez durante 8 anos, ela já fotografava e tinha um apuro técnico, mas ainda não tinha encontrado uma linguagem fotográfica. No decorrer da terapia, ela foi desenvolvendo essa linguagem a partir de experiências com exercícios corporais e perceptivos. Além disso, Jovino Camargo Júnior, como eu já disse, um dos principais formuladores da Art-Org, ele estudou técnicas de fotografia e incentivou Evelyn a fotografar 100 pontos focais, para que suas fotografias pudessem fazer o olho, abro aspas, passear pela imagem, pelos movimentos, para que o olho não ficasse aprisionado em um ponto focal. Como ela narra, eu cito a Evelyn, Jovino sempre me desafiava muito a não fazer uma fotografia que tivesse um ponto de interesse, só um ponto focal. Fugindo um pouco dessas regras de enquadramento e exposição que você tem sempre um objeto principal. Ele sempre propunha esse desafio de colocar mais itens ou de deixar a fotografia o mais difusa possível. De que o olho possa viajar pela imagem, pela fotografia ou pelo quadro. Enfim, que possa passear pela imagem, pelos movimentos, deixar uma coisa mais solta, menos guiada, talvez. Fecho aspas. A proposta de Jovino era um grande desafio, pois, como ela narra, cito ela de novo, sempre tem um foco, sempre tem um assunto principal, uma cor mais forte, uma luz mais forte. Então, ela foi buscando, a partir das técnicas de panning, de movimentar a câmera, ou de múltipla exposição, ou lighting painting, que é construir uma imagem que o olho possa ir para mais de um lugar, ou para mais de 2 lugares, né? Então, a partir dessas técnicas de panning, múltipla exposição e light painting, ela foi buscando, então, fazer com que o olho pudesse caminhar sobre as fotografias. Se não é possível eliminar todos os pontos, ao menos era possível multiplicar os pontos para que os olhos caminhassem ao longo de linhas. Como vocês verão nas fotos dela, ela diz que teve que literalmente desenhar com a câmera e compor linhas com as luzes disponíveis da paisagem. Os leitores de Tim Ingold devem estar se perguntando, como assim desenhar com a câmera? Uma vez que Tim Ingold estabelece uma clara diferença entre desenho e fotografia. O desenho, para ele, seria resultado de uma feitura, e não de um clique da câmera como na fotografia. Para Ingold, o desenho é resultado de um processo no qual o corpo do desenhista está implicado, ao passo que a fotografia seria um retrato, de modo que o fotógrafo estaria separado do referente. Ainda que essa distinção faça sentido em determinados contextos, como argumenta Anna Greenshall e Amanda Havitz, a tecnologia das câmeras de filmagem possibilitou que esse dispositivo fosse incorporado pelos cineastas, criando filmes em que os realizadores estivessem implicados no processo de filmagem e na interação com seus interlocutores, a exemplo dos trabalhos de cineastas como John Marshall, Jean Rouch e Dave McDougall. Penso que o mesmo pode ser dito em relação às câmeras fotográficas e às fotografias de Evelyn. Rouch não utilizava tripé, justamente para seguir a ação. Para criar desenhos e fotografias, Evelyn literalmente movimenta a câmera, de modo que o sensor registre um desenho da luz na imagem. Seu gesto está implicado na luz que o sensor da câmera capta. Além disso, como argumentam Greenshall e Havitz, o enquadramento de um fotograma não significa necessariamente um corte no fluxo das coisas, mas, pelo contrário, pode enfatizar a direção de um fluxo para além da própria moldura. A partir do que Greenshall e Havitz falam, busquei editar o meu filme intitulado Habitar os Olhos, extrapolando o enquadramento a partir das linhas das fotografias de Evelyn. A experiência de montar um filme com as fotografias de Evelyn evidenciou para mim aquilo que Etienne Samet ensina ao dizer que a imagem é uma forma que pensa. Cito ele. Independente de nós, autores ou espectadoras, toda imagem, ao combinar nela um conjunto de dados sígnicos, traços, cores, movimentos, vazios, relevos,
outras tantas pontuações sensíveis e sensoriais, ou, ao associar-se com outras imagens, seria uma forma que pensa. A imagem teria uma vida própria, um verdadeiro poder de ideação, isto é, um potencial intrínseco de suscitar pensamentos e ideias ao se associar a outras imagens. Fecho aspas. Eu diria, reportando aos ensinamentos de Jovino, que não apenas as imagens são formas que pensam, mas algumas imagens são formas que impelem nossos olhares a caminharem ao longo delas. Algumas imagens são como viagens sem um roteiro prévio, onde podemos habitá-la como um andarilho. Mostro agora um pequeno trecho do filme, exemplificando o que estou falando, que eu montei a partir das fotografias de Evelyn Torretilla. Então, vou aqui compartilhar a tela para vocês. Bom, então, esse é um pequeno trecho, né, de um filme, na verdade é uma média-metragem que eu fiz com as fotografias da Evelyn, e esse trecho, ele busca, de uma certa maneira, criar um percepto sobre as sensações provocadas pelo olhar no escuro, né, então eu peguei as fotos da Evelyn, montei a partir disso para pensar esse olhar para o escuro, que são, que incluem muitos exercícios que são exercícios que a gente realiza com os olhos fechados, e muitos deles são feitos debaixo do chuveiro, por isso que tem um som da água caindo ao fundo, né. É possível ver nesse trecho as fotografias de Evelyn, que as fotografias de Evelyn são frutos de muitas andanças em diferentes lugares, no Cerrado Brasileiro, no sul do Chile e na cidade de São Paulo. É com o engajamento do corpo e da percepção como um todo no ambiente, buscando captar uma certa atmosfera do lugar, que ela faz não apenas uma grafia da luz, como remonta a etimologia da palavra fotografia, mas ela faz uma grafia com a luz, né? Ela desenha com a luz nesse sentido. Para finalizar, então, minha fala, eu diria que o trabalho de Evelyn, ela ensina como outros fotógrafos e artistas contemporâneos, como David Clarebold, Hiroshi Sugimoto, Mikhail Vesely, Alejandro Kautsky-Berg e Patrícia Gouveia, de que a fotografia já não é mais a arte do instante decisivo, né? A gente pode dizer que no século XX a fotografia foi definida em contraposição ao cinema, em que a fotografia seria a arte do instante, ao passo que o cinema seria a arte do movimento e da duração. Com diferentes técnicas, especialmente longa exposição, esses artistas que eu citei, eles têm captado o fluxo e o movimento em suas fotografias. Como analisa Guy Debord, brincar com as zonas de indefinição entre fotografia e cinema já estavam presentes nas vanguardas dos anos 20 do século passado. Cito ele. A diferença é que hoje elas tendem a se tornar uma norma. Basta conversar com artistas contemporâneos para perceber que eles não têm a mesma relação perceptiva e imaginativa e as mesmas formas de análise ou os mesmos modos de pensar que a velha geração da foto ou do cinema. Fecho aspas.
Se a incorporação do movimento e da duração é uma característica dos fotógrafos contemporâneos citados acima, penso que as fotografias de Evelyn, a partir da sua experiência na Arte.org, traz algumas singularidades. Ao fazer isso, não estou querendo criar um juízo de valor sobre quais artistas visuais citados acima é melhor. Apenas pontuar diferenças. Pessoalmente, eu gosto de todos eles em suas singularidades. David Clare Bolt e Hiroshi Sugimoto mantêm a sua subversão do instante em duração ainda no registro de uma fotografia focada. Seja nas árvores que se movem, no caso do David Clare Bolt, seja na tela em branco de Hiroshi Sugimoto. Mikhail Vesely e Patrícia Gouveia, em suas experiências de longa exposição, criam em suas fotografias inúmeras linhas dos rastros de pessoas e tempos, que marcam no sensor da máquina fotográfica. Tal como nas fotografias de Evelyn, penso que é possível caminhar nessas imagens. Alejandro Kautsky-Berg, uma das inspirações de Evelyn, com suas fotografias noturnas sobre a lua e uso de luzes artificiais, também multiplica os pontos focais, explodindo as regras canônicas da fotografia. Cada um desses fotógrafos parte de concepções e experiências específicas. Vesely busca se contrapor ao instante decisivo de Cartier-Bresson e incorporar um tempo alongado que dura anos em um único frame. Tem um exemplo muito conhecido dele, que ele acompanhou a construção do prédio do Instituto Moreira Salles, que durou quase 3 anos, e a partir de uma máquina que ele mesmo construiu, né, uma máquina fotográfica, ele consegue, em um frame, captar toda a luz desses quase 3 anos. Né? A Patrícia Gouveia, inspirada em Bergson, busca retratar o movimento e a duração em suas imagens. Kautsky-Berg trabalha com a memória e com a paleta de cores singulares da atmosfera lunar de determinado lugar. Cada um desses fotógrafos transforma conceitos em perceptos. O conceito de duração, como uma experiência subjetiva do tempo, me parece estar presente em todos eles. A singularidade das fotografias de Evelyn está intrinsecamente ligada à experiência da terapia Arte.org. Ela transforma conceitos e perceptos da Arte.org como o olhar difuso, o olhar para escuro e caminhar com o olhar em fotografias. Dos artistas visuais que comentei brevemente nessa fala, me parece que ela é quem mais explora uma estética da viagem ao potencializar as nossas maneiras de habitar o olhar. Ela transforma o conceito arte-orgiano de caminhar com os olhos em percepto e fotografia. Talvez resida em suas fotografias e nos múltiplos modos de ver da Arte.org outros mundos possíveis por vir. Obrigado, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês e aguardo aí o debate para a gente conversar. Obrigado. Obrigada, professor Luiz Felipe, por proporcionar outro tipo de viagem agora, né? Nós adentramos aí nesse percurso que, bom, eu vou me arriscar aqui com algumas terminologias, né, caleidoscópica dessas imagens, mas, de certa forma, nos convida a essa experiência do olhar, né? Eu agradeço e passamos aqui, então, para a fala, dando sequência aí à roda Viagem de Mundos, a longura do outrora, com o professor Ilan Bensusan, desculpa. Obrigado, Rita. Quero agradecer os organizadores desse evento, na pessoa do Miguel, por ter chamado uma pessoa errada, né, para o evento. Acho que sempre alguém tem que chamar alguma pessoa errada. Eu acho que provavelmente eu sou a única pessoa errada no evento. E esse erro é porque é duplo, né? Porque, na verdade, eu nem pesquiso estéticas e nem pesquiso viagens, então é um duplo erro. Então é bom cometer um grande erro, né? Tem erros maiores para serem cometidos. Mas queria agradecer, boa noite a todos. Eu queria justamente falar algumas coisas, né, sobre esse tema que a Rita anunciou, né, da longura do outrora. Apesar de não pesquisar estética nem viagem, eu vivo as voltas com essas duas coisas, né? Então, alguém poderia dizer que isso é uma espécie de pesquisa, mas eu prefiro não. Eu prefiro deixar o entorno, esse tipo de entorno, impesquisado.
E talvez a melhor coisa de fazer, a melhor maneira de fazer isso é pesquisar o entorno do impesquisado, do não pesquisado. A viagem e a contação de história, a narrativa, o discurso, eles têm uma relação muito íntima. Eu estou completamente convencido que existem somente duas histórias, como muita gente já disse, a história de alguma coisa que chega e a história de alguma coisa que vai embora. Ou seja, as chegadas e as partidas. Na verdade, as histórias elas são feitas não só de uma chegada ou de uma partida, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a terapia Arte.org procura fazer, né? Que é entender, por exemplo, quando você invoca justamente um instante duradouro, você está invocando justamente essa possibilidade de que a chegada é uma chegada demorada e a partida é uma partida igualmente demorada. Então, as chegadas e as partidas às vezes precisam de captações de velocidades muito diferentes, e é por isso que as histórias se tornam tão diferentes, porque elas tentam tratar de partidas e de chegadas que demandam que você olhe, e de novo, essa questão do soltar o olhar, que o Luiz Felipe estava falando, que demande que você olhe para as coisas numa velocidade diferente da velocidade contígua, da velocidade contemporânea. Então, as viagens, elas têm essa capacidade de estar em tudo, né? Então, em certo sentido, eu diria que eu não pesquiso estéticas nem viagens, mas é impossível não pesquisar estéticas nem viagens. E se concentrando simplesmente em viagem, a viagem, então, está nisso, né? Está na história da chegada e da saída. Ou seja, quando há uma viagem, e aqui a imagem que o Pedro fez a partir das viagens do Benjamin Perret, mas também de uma observação que ele faz acerca de uma passagem de uma era a outra, né? São essas viagens que, em particular, me interessam. Essas viagens em que você passa de uma era a outra. E passar de uma era a outra é quando alguma coisa tem lugar, quando alguma coisa vem, ou quando alguma coisa vai embora. Tá? Quando alguma coisa deixa essa marca, né? E essa marca é um instante que pode demorar séculos, né? Como o Luiz Felipe diria, justamente essa marca que me interessa. Então, justamente, o que é a viagem que vai para que pode ser entendida como uma escultura ou uma intervenção não no espaço, mas no tempo, né? É justamente uma mudança das velocidades. Essa viagem, que é uma viagem para uma outra era, é uma viagem que você encontra alguma coisa completamente outra, né? E a viagem que envolve o encontro com alguma coisa completamente outra, né? Que é o que demanda de você não só a sua capacidade de compreensão, mas sua capacidade, não só a sua capacidade de olhar focadamente, mas também a sua capacidade de, isso tem a ver de novo com soltar os olhos, a sua capacidade de inventar, de imaginar. É essa a imaginação que a longura traz, né? Você está na longura, e estar na longura, eu acho que é diferente de você estar, por exemplo, especificamente num certo lugar do mapa que está longe ou perto de onde você saiu. Eu acho que a viagem, ela se separa da cartografia precisamente porque ela tem lonjuras, né? E justamente porque ela tem lonjuras, ela permite
E aí o Perret é bem interessante aqui, porque justamente a longura invoca também um outro tempo, né? Eu acho que nesse momento em que o país está em guerra com seus outroras, através da guerra contra os índios, né? Nesse momento em que o governo federal está numa guerra aberta contra os outroras do Brasil, ou os Brasis de outrora, talvez a viagem que me interessaria pensar, né? Essa viagem justamente em direção a alguma coisa que é outra, né? Alguma coisa que não obedece às cronologias do que a gente se acostuma, né? Então é justamente por causa dessas lonjuras que existem no Brasil. O Brasil é um país cheio de lonjuras, né? Tem uma quantidade enorme de etnias que representam lonjuras e que, em certo sentido, são, de alguma maneira, guardiões de um outrora, e outrora porque, justamente, assim como a lonjura faz com que a viagem não seja uma cartografia, o outrora faz com que a memória não seja simplesmente uma cronologia, ou uma historiografia, ou uma historiologia, ela seja uma outra coisa, né, que aponta para alguma coisa que, de alguma maneira, está fora, um fora que é alcançado. O longe é justamente esse lugar que você não vai alcançar, né, porque você desce, então, de avião, num grupo chavante, e você vê várias coisas, e você vê várias pessoas. Há momentos em que, justamente, por trás do que as pessoas, das convenções sociais e das culturas em que as pessoas estão inseridas e que focam o olhar delas sobre você e de você sobre elas, você encontra uma pessoa, né? Uma pessoa que aponta, ou você encontra um animal, quando você se aventura pela floresta, ou você encontra uma planta, e esse encontro te aponta para alguma coisa que, digamos assim, é uma espécie de, para usar uma expressão que me assombra, de Heidegger, isso traz a você um caráter abismal de longura do próximo, né? Daquilo que está próximo, que está diante dos seus olhos, que está encontrado por você, está ao alcance das suas mãos, está ao alcance até da sua violência, está ao alcance da sua capacidade de ser violento, e, no entanto, esse alcance aponta para uma longura. Então, o encontro é justamente um encontro com uma longura, que é também um encontro com um outro tempo, né? E é isso que ativa as capacidades, como as capacidades da sua imaginação. A imaginação que vai para além do seu conhecimento acerca do mapa do lugar em que você está, ou da cronologia dos eventos que estão sendo, de alguma maneira, lembrados ou trazidos à tona pela memória, talvez melhor. Então eu penso nesse momento do encontro, e é um momento em que você não está ali simplesmente. Uma viagem não é uma viagem de conhecimento, uma viagem não é um instrumento de pesquisa.
Quer dizer, você pode justamente pesquisar numa viagem, como você pode pesquisar numa cronologia, como você pode pesquisar numa cartografia, mas a viagem, justamente porque ela conduz a encontros, precisamente por isso, é que tem alguma coisa na viagem que é de mais outrora, de outro tempo, de um tempo ainda mais antigo, de uma antiguidade que não importa mais saber se algum dia já foi presente. Então, quando você faz essa viagem para os outroras, as lonjuras do Brasil, essa viagem que o Perret se propõe a fazer, essa viagem que tantos se propõem a fazer, e às vezes com desculpas ou sem desculpas, e essa viagem que às vezes não é proposto que se faça, mas que se faz, porque o contato acontece mesmo quando o contato vem na forma violenta dos missionários, e ainda assim o contato acontece, porque o encontro traz essa espécie de longura, essa longura abismal que está na proximidade de alguém diante dos seus olhos. Quando isso acontece, então isso não isso aponta para alguma coisa que vem antes de qualquer conhecimento. E antes de qualquer conhecimento, eu digo em geral, porque antes de qualquer conhecimento vem a viagem de um encontro. Né? Você vai ao encontro de alguma coisa quando você viaja. E é claro que você encontra outras. Né? Mas quando você vai ao encontro, esse ir ao encontro é o que vai permitir você conhecer qualquer coisa. Então, todo o seu conhecimento enciclopédico que você acumula, enfim, a humanidade, vamos dizer, arquivista, moderna, todo esse conhecimento produzido, acumulado, ele foi produto de encontros, portanto, de viagens, de idas ao encontro e de caminhos que encontraram alguma coisa. E esses encontros, todos eles dependem de um momento que também é anterior a essa, um outrora dessa captação de conhecimento. E esse outrora é justamente o momento em que há uma espécie de abertura mútua, nem sempre mútua, mas uma abertura de confiança. Eu estou pensando num autor com o qual eu estou sempre às voltas, que é um viajante também, né, que passou a maior parte da sua vida viajando, e viajando nessas circunstâncias, viajando por outroras, que é o Alfonso Lingues, e o Lingues diz o seguinte, quando você estabelece uma relação de confiança, que é uma confiança que é um salto no escuro, é uma confiança que que você sabe que sem a qual você não vai conseguir fazer viagem alguma. Essa confiança não é por uma coisa em comum que você compartilha, mas é justamente por haver no encontro uma espécie de fidelidade a esse outrora, um outrora em que você encontra alguém, encontra alguma coisa, e encontra de uma maneira desarmada, encontra como alguma coisa que não está às voltas com buscar o conhecimento, buscar captar o segredo de alguma coisa, mas simplesmente uma espécie de bíblico eis-me aqui. Um bíblico que é justamente aquilo que é invocado no Monte Moriá, né? Ou seja, eis-me aqui. Esse é o encontro. Eu viajei até o alto desse monte para fazer esse sacrifício. Essa é a intenção, mas eu não sei o que eu vou encontrar depois que eu fui ao encontro dessas coisas, do que eu fui ao encontro. Eu fui ao encontro de um sacrifício, mas quando eu vou ao encontro de um sacrifício, eu não sei aquilo que eu vou encontrar. Apenas
o que um viajante faz é simplesmente dizer um eis-me aqui. E esse eis-me aqui pode despertar essa confiança primordial, ancestral, pré-ancestral, abismal ela mesma, diante dessa proximidade súbita que o viajante traz, ou não, tem sempre a possibilidade de que enfim, que a hospitalidade seja simplesmente uma hostilidade, uma conversão na hostilidade. Então, é nesse pisar em ovos que se dá as viagens do Alfonso Lins. Ou seja, ele depende inteiramente da confiança, como quando eu me lembrei de um amigo viajante que teve as voltas com uma viagem de carona pelo deserto, e o caminhão quebrou, e o caminhoneiro disse, eu volto no fim do dia, eu não posso te levar, eu preciso pegar uma carona e vir e consertar esse caminhão. Você fica aqui, e ele simplesmente ficou ali por 1 dia, 2 dias, 3 dias, ao final do 3º dia, aquilo aconteceu. Ele voltou e foi resgatado no meio do deserto. Esse sem entrar em detalhes, é uma instância justamente da dependência completa da confiança, né? Talvez a dependência completa a gente poderia dizer na hospitalidade daqueles que você encontra, mas essa não é o ponto, a deriva que eu queria. Eu queria pensar apenas nessa escultura no tempo, né? Porque o encontro, ele mesmo, já aponta para outrora, mas também quando você encontra, existem 4 elementos que te permitem ir para além do que você justamente quer conhecer, desse encontro como alguma coisa que simplesmente te traz alguma novidade, né? Que esse encontro justamente esculpe no tempo, porque você imagina uma origem para quem você encontra. E essa imaginação da origem, ela é o que eu tenho chamado de anarqueológico, né? Não é um fundamento, um marquê que você segura e que você tem e que te mantém fundamentado, mas é justamente uma ausência disso, né? E nessa ausência você justamente imagina uma origem, e é justamente isso que eu acho que é interessante em viajantes, né? Como Perret, como Lins. É interessante porque justamente uma história tem que ser contada sobre aquilo. Viajar é contar uma história. E aí, isso me interessa muito, justamente, eu acho que o Pedro estava falando um pouco disso, quando ele falava quando ele mencionou muito rapidamente o Krenak, e mencionou muito rapidamente o trabalho do Bussalber com o Schopenhauer, justamente são essas histórias que você ouve que são um pouco iscas para uma viagem, porque elas são iscas para uma viagem, porque justamente você tem uma história que é contada, de um outrora que tem que ser de alguma maneira imaginado, né? E nesse momento, quando você está nesse encontro, nessa viagem que encontra alguma coisa, quando você foi a um encontro, talvez de outra, é justamente o momento em que você também ocorre uma espécie de despersonificação, né? Você deixa de se apoiar em todas as muletas de identidade, de personificação que a sua residência
permite que você tenha. Então, para você, diante, por exemplo, daqueles omas da Etiópia, daqueles chavantes, você simplesmente aquela pessoa, aquele estrangeiro que simplesmente teve ali, chegou ali e disse o eis-me aqui. Então, esse eis-me aqui é também uma despersonificação. Ilan, Só terminando... Só para te situar no tempo, tá? Mais 5 minutos aí. Não, acho que menos que isso, porque acho que eu não tenho... É bom que sobra mais tempo para as pessoas conversarem mais. Vai ser menos que 5. Então, para terminar rapidamente, também isso significa a imaginação de lugares, né? Então, o Eldorado tem sido alguma coisa que sempre volta, né? O Sebastião Salgado, das suas viagens à Amazônia, diz o paraíso existe, né? Esse lugar fotografado que aparece nas fotografias que ele faz, fotografias de povos sem contato, uma espécie do sonho do encontro com o não encontrado, que é um sonho turístico, arquivístico, moderno. E aí também, eu acho que, por último, um outro elemento da escultura no tempo é justamente o que eu chamo de a volatilidade das nossas próprias palavras, né? Eu digo que quem não precisa de um dicionário para ler o seu próprio diário? As nossas palavras para nós mesmos, elas desaparecem quando a gente está em outro lugar do tempo e a gente está em outro lugar do espaço, e você tenta explicar o que você faz, ou o que você quer, ou o que você busca, ou talvez até o que você pesquisa para os nativos de Alhures, da Longura, e você não consegue, porque aquelas palavras já são palavras que vão ser ouvidas de um outro jeito completamente diferente. Então você está esculpindo do tempo. E é por isso, apesar de não pesquisar viagens, a mim me interessa muito esse elemento da escultura no tempo, precisamente porque muitas vezes quando eu viajo, e eu acho esse momento absolutamente fascinante, eu perco não a noção cronológica do tempo, mas eu perco a noção do tempo. Parece que os dias, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, engordaram, parece que eles aumentaram de tamanho, parece que justamente a saída da repetição faz com que eu não estou mais no tempo da bola de cristal dos calendários, né? Eu estou num outro tempo, né? Eu fiz uma viagem para um tempo de uma chegada, né? A chegada, sobretudo, esculpe o tempo. E a chegada, ela tem uma fragilidade, porque numa viagem, a chegada ela é simplesmente, digamos assim, numa viagem passageira. E justamente é do caráter do passageiro, é do tipo de coisa que o passageiro que uma escultura no tempo tem que ser. Não sei, é isso, acho que a gente vai deixar mais tempo para o pessoal discutir o trabalho do Luiz Felipe e do Pedro. Obrigado. As 3 falas. Eu agradeço, Ilan, esse percurso que vocês 3 nos proporcionaram, então, de viagens exploratórias, interiores, exteriores, aí viagens de passagem, de captura do instante, de eternização do instante via ritmo, movimento do olhar, viagens inventivas, imaginativas, de encontros, viagens que esculpem o nosso eu no tempo. Então, assim, foi né, como disse a Márcia Guzmão aqui no chat, 3 falas arrebatadoras. Então, a gente abre aqui para conversarmos, né, essa roda de conversa. Vamos estabelecer um teto, eu penso, né, pelo ritmo do dia. Claro que eu, particularmente, ficaria, né, muito mais tempo, mas eu penso que a gente pode estabelecer um teto de 7h40, 19h40,
né? Mas nós podemos conversar até lá. Está aberta a fala, é uma roda de conversa. Eu vou começar, então, a conversar. Já estou com a fala, vou começar a conversar. Assim, teria questões, claro, para os três, mas vou direcionar minha questão para o Luiz Felipe. Por uma abordagem do olhar, que essa centralidade no olhar na sociedade ocidental ela é muito forte, não é? E eu penso que, assim, eu quero conversar buscando saber de você se essa centralidade no olhar que a Arte.org, e aí, assim, eu estou falando de algo que eu desconheço, eu não tenho, claro, você diz que estuda há muitos anos, participa desse espaço terapêutico há muitos anos, mas é nesse sentido de querer saber. Essa centralidade no olhar é uma característica desse movimento? Porque a centralidade na visão que a modernidade traz, ela é muito forte, né? Desse olhar que perscruta, desse olhar que procura, que esquadrinha, que tenta dar essa forma que a ciência busca, desde a medição cartesiana desse olhar. Então, assim, esse olhar proposto, na verdade, são duas coisas assim que despertaram minha curiosidade na sua fala. Se há essa centralidade no olhar ou se toma a dimensão corpo em algum momento, e também a questão fenomenológica, porque essa manifestação do fenômeno que se dá, e esse olhar que busca, seria uma busca numa perspectiva fenomenológica, do fenômeno que se manifesta, do sair de mim e buscar o que está fora e voltar a mim, numa perspectiva, eu diria, mais merleau-pontiana do que heideggeriana ou russelliana, por exemplo. Eu respondo agora, como que a gente faz? Acho que pode ser, e depois, se outras questões forem surgindo, a gente vai incorporando. Ok, então, Rita, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, nessa apresentação, enfim, eu dei ênfase no olhar, né? Mas, bom, é uma terapia baseada no William Reich, né? O William Reich foi um dos principais discípulos de Freud até ele ser expulso da Sociedade de Psicanálise de Viena por conta do seu livro a Psicologia de Massa do Fascismo, né? Que o Círculo de Viena ficou preocupado que eles pudessem ser perseguidos, né? A gente tem que lembrar que Freud, ele e a filha de Freud, Ana Freud, inicialmente fizeram uma posição de neutralidade em relação ao nazismo, né? E Reich já estava se colocando contra o fascismo desde o começo da ascensão do fascismo, né? E o que ele vai dizer em relação ao olho, né, o segmento ocular, é que, na verdade, o corpo ele tem 7 segmentos, né? Um é o ocular, o outro é o oral, o outro seria o cervical, o outro seria o torácico, tem o abdominal e o pélvico, né? Então, a terapia Arte.org, ela trabalha com esses 7 segmentos, né? E aí, eu estou trabalhando com outros artistas, né? Trabalhando com uma cantora que é a Javiera, que inclusive faz a trilha sonora do filme. Dialoguei muito com a Elizabeth Leão, que estava aqui assistindo a gente no Chile, que é uma bailarina, enfim. E aí, em cada um desses artistas, eu estou buscando entender como que eles vão, como a Arte.org vai atravessando a sua arte, né? Não é não é uma experiência per se, né? Eles não estão, a partir da terapia, eles estão fazendo uma tradução a partir dos seus campos, né? Enfim, de atuação, né? Então, claro, o olhar, né, dentro da teoria reichiana, ele é bastante importante, mas eu não sei se ele é mais importante que os outros segmentos. Ele é importante porque ele é o primeiro contato, segundo Reich, do humano com o seu meio, né? É o primeiro contato à distância, né? Claro que Reich tem uma outra, tem mais sentidos do que os 5 sentidos, então tem um sentido do campo energético, né? Então a gente teria
o campo também seria um sentido que pode percustrar, né, o que está distante. Por exemplo, um exemplo muito que todo mundo já vivenciou. De repente, você sente algo nas suas costas, você vira para trás, alguém está olhando para você. Né? Isso é uma percepção que está para além do olhar. Né? Uma percepção que, segundo Reich, seria uma percepção do campo energético. Nosso campo sente que está sendo invadido por um outro olhar. Né? Então, na minha pesquisa, eu tenho buscado compreender essa noção de corpo e percepção de Reich. Né? Reich divide corpo, para Reich existe o organismo humano que é dividido entre corpo e percepção. Nem sempre o corpo e a percepção andam paralelamente. Muitas vezes, o corpo e a percepção se contrapõem, né? Enfim, a ideia de viajar com as ideias é uma maneira de que a percepção, ela, de uma certa maneira, se ausentou do corpo, né? Em contraposição à ideia de presença, que é muito forte nas artes cênicas, né? De estar com o corpo presente, né? Enfim, nas artes performáticas, de estar presente no corpo, né? Ou muito forte também nas terapias corporais orientais, digamos assim, né? Então, a terapia arte-org busca, a partir dessa teoria do Reich, trabalhar com o corpo e a percepção como um todo, né? Com relação à questão da fenomenologia, né? Imagino que menos que uma ideia, não sei até que ponto Reich dialogou com Husserl, né? E com as ideias de fenomenologia, o diálogo dele é muito maior com Bergson, né, da ideia de elan vital, né, e de pensar uma energia vital do corpo, né. Eu penso que é menos uma fenomenologia, mas mais um materialismo corporal mesmo, de pensar o corpo ele tem uma matéria para além para além daquilo que Heidegger, que Husserl fala de uma intenção. Né? A matéria tem uma intenção para além da intenção da consciência que vê um fenômeno de uma coisa, enfim, etc. Né? Enfim, claro que isso está fora do meu território, que eu não sou da filosofia, mas até onde eu consigo perceber, Reich é um empiricista nesse sentido, né? Ele pensa numa ciência empírica, né? Claro que tem tendências de terapias reichianas que vão pensar numa ideia mística, etc., mas o próprio Reich se contrapunha a um pensamento místico, etc., né? Mas, assim, sucintamente é isso que eu diria. A gente pensa o corpo como um todo, a percepção como um todo, e eu acho que é mais um empirismo e um materialismo do que uma fenomenologia, né? Isso é algo que eu estou pesquisando também para entender melhor essas origens de Reich, mas Reich vai tentar criar uma síntese entre o mecanicismo e o vitalismo, que está muito presente no final do século XIX e começo do século XX, na Alemanha, não só na Alemanha, mas na França, né? Então ele vai buscar uma síntese a partir disso, em diálogo muito com Freud, com a ideia de pulsão, etc., mas vai também se desvencilhar do Freud a partir de questões políticas, né? Principalmente por conta da ascensão do nazifascismo na Europa, né? Obrigado, Rita. Obrigada eu. Sim, obrigada eu. A professora Carla tem uma questão? Então, estou aqui ouvindo e achando íntima dos três palestrantes. Eu, do Luiz Felipe, recentemente passei o semestre fazendo um curso com ele e fiquei deslumbrada com a teoria. Falei, tem que estar nesse evento, falar da viagem com o olhar, caminhar com os olhos, e é diferente, acho, Rita, dessa tradição ocidental da contemplação como teoria. É corporal, né? É outra forma de entender o olhar. E, assim, eu vou perguntar agora para o Ilan e para o Pedro, porque o Luiz já expôs, e a gente tem pouco tempo. Eu fiquei aqui anotando as palavras do Ilan, que eu achei fantásticas, como iscas do outrora, né? Como que maravilhoso que você inventou aqui, né? Porque a gente realmente percebe como que isso funciona nas viagens, né? A busca por lugares e as práticas que eventualmente também funcionam, e algumas teorias também, né? E a ideia do esculpir o tempo, né? Então esse momento mesmo da viagem que você só tem a confiança, né? Essa história do meio do deserto eu achei impressionante. Eu tive particularmente uma experiência assim no metrô,
em Atenas, no meio da noite, sem ter para onde ir, e você tem que confiar em alguém que vai te levar para o aeroporto. Realmente, assim, esse alargamento do tempo, né, esse engordar do tempo. Então, eu fui acompanhando o que você está dizendo e ficando realmente tocada assim, com as expressões, né? E a despersonificação, né? Então você realmente uma saída de si, né? E esse retorno que é de outra configuração, né? Então, partidas e chegadas, etc. Agora, com relação ao início, assim, que você estava falando da pesquisa, de um jeito um pouquinho implicado, assim, eu achei que aí eu discordo um pouco, porque o Pedro, né, quando fala do Perret, eu lembro rapidamente do Mário de Andrade, né, e aquela pesquisa infinita que ele fez Brasil afora, e o Macunaíma, né, que ele escreveu uma deitada na rede, né, na casa da Gilda de Mello e Souza. Quer dizer, eu acho que boa parte das viagens, um outro lado da viagem, é justamente essa tentativa de organizar algo, né? Pode soar assim, bem europeu, mas eu acho que o Mário de Andrade contraria isso, a não ser que a gente pense que ele também é meio europeu. Mas eu acho que ele contribuiu muito, né, para a gente se conhecer, assim como o Sebastião Salgado, que eu particularmente não gosto do resultado, mas que gosto da empresa, de chegar nesse lugar, né, e deixar que a gente veja aquele contato que era impossível de ser feito, isso no mundo inteiro, não só no Brasil, né. Mas é só um comentário, assim, e não sei se você concorda, Ilan, que um pouquinho de pesquisa assim, é interessante também, e perguntar para o Pedro como é que ele relaciona o Mário de Andrade e o Perret, como é que ele vê essa diferença. Obrigada. Tá todo mundo mudo aí. Aí, lá, sabe que o Mário de Andrade, ele gostava muito da Elce, né? Então, o Mário tinha essa ligação com a música também, e como eu estava falando, né, a Elce fazia também essa pesquisa com música popular, né? Ela fazia, por exemplo, partituras, né? Ela ia em lugares assim, de música popular e fazia partitura de uma pesquisa muito grande, né? Mesmo em terreiros de candomblé também. Você já fazia essa pesquisa, né, no Rio de Janeiro. O Perret, quando ele chega em 29, na verdade, ele se liga mais ao grupo do Oswald, né? E, né, porque sabe, o Oswald já tinha uma predileção pelo surrealismo, né? E quando o Perret chega em São Paulo, assim, imediatamente ele, né, tem uma afinidade grande entre o Perret e o Oswald, que é numa época, justamente, né, quando aparece a questão antropofágica, né, que tem um racha, né, que tem mais ou menos assim uma divisão, né, entre os modernistas que até então caminhavam mais ou menos juntos, né? E aí muita gente não gostava do Perret. A gente, na pesquisa, descobriu uma declaração do Carlos Drummond, assim, criticando o Perret, e nós fizemos pesquisa no arquivo do Mário de Andrade, descobrimos assim algumas são cartões assim de algumas pessoas contando do Mário de Andrade alguma coisa sobre o Perret, que está lá toda a correspondência, né? Então a gente
A gente conseguiu mapear. E o Perret, ele era um enfant terrible, assim, né? Brigava. Então, por exemplo, um desses cartões é de uma pessoa contando horrorizada que estava tendo um sarau no Rio de Janeiro, e o Perret e o Ismael Nery começaram a ter uma discussão e saíram no tapa, assim, no meio do sarau, assim. E aí a pessoa justamente contando assim, um pouco horrorizada, o marido aqui da Elsie Houston, na pessoa, assim, sem muita, né, sem muito traquejo, tendo um traquejo social. Agora, é claro, né, o seu Perret, obviamente, não tem esse mesmo intuito do Mário de Andrade, né, de criar uma identidade nacional, né, quer dizer, quando pesquisa a arte popular, ele está interessado numa outra dimensão, numa outra coisa, que talvez a gente pudesse, assim, resumir com aquela ideia do maravilhoso bretoniano, né? De que, de alguma maneira, se você encontraria assim, um traço assim, que estaria perdido, né? Vamos dizer assim, na Europa, vamos dizer assim, de uma certa magia, né? Vamos dizer assim, de um certo elemento mágico que não existia mais na Europa. O que bate muito, né, vou dizer assim, com essa proposta do surrealismo, né, assim, trabalhar as potências criativas, né, oníricas, né, do sonho. Então, quer dizer, embora, como Lina Bobardi, como outras pessoas, né, você tem esse interesse, né, o Perret é um modernista, um vanguardista, que tem um interesse na arte popular, como muitos modernistas tiveram, mas vou dizer assim, a especificidade do Perret com relação a isso seria não a construção de um ideal de identidade nacional, mas buscar esse elemento onírico, né, que ele, como surrealista, acha que a Europa tinha perdido. Certo, Ilan? Bem rapidamente, né, porque acho que a gente já não tem muito tempo, né, respondendo a Carla e ao Cícero, eu acho que, em grande parte, o rendimento do encontro, né, o rendimento, vamos dizer assim, o rendimento afetivo, social, cognitivo do encontro, ele se deve precisamente a esse ancestral, né? A esse ancestral que não é uma busca de novidades, nem é uma tentativa de resolver um problema cronológico ou cartográfico. Então, aqui, eu acho que iscas de outrora, o rendimento, digamos, teórico, imaginativo, transformador do encontro antropológico, etnográfico, ontográfico, né, como talvez seja mais correto dizer hoje, vem precisamente daí, né? Vem precisamente de que justamente aquela longura invoca esse outrora, né? Então, por exemplo, é isso que acontece de uma maneira exemplar, por exemplo, para falar de uma coisa que eu acho que, de alguma maneira, o Pedro aventou, que é a relação com Oswald, que é justamente a capacidade de alguém como Castro de justamente ter construído esse outrora
contra o Estado a partir da experiência com os guaiaquis que ele teve, uma experiência de uma longura triunfante, né? Foi a partir daí que ele construiu essa imagem desse outrora, né? Essa foi a isca, né? Como a Carla dizia, para esse rendimento desse ideal político guarani que ainda paira como uma outrora possível, como um futuro, melhor dizendo, né? E eu quero falar sobre outrora e futuro de outro jeito agora, ainda paira no Brasil, né? A ideia mesmo de uma sociedade que não é sem Estado, mas é ativamente contra o Estado. E aqui, pensando no que o Cícero comentou, justamente, eu acho que a ideia aqui que eu acho que a arquitetura invoca é essa ideia essa expressão que o Beuys usava bastante, que é a expressão escultura social, né? Aqui você está falando de Teotihuacan, você está falando de Kelps, né? Eu vou falar talvez um pouco mais até de Brasília, né? Que é onde eu me encontro. Então, por exemplo, essa monumentalidade, ela procura ter, a arquitetura é uma escultura social, né? Ou seja, ela produz um certo futuro, né? Ou concebe que as pessoas possam viver, digamos, de um jeito moderno, né? Impinge essa modernidade. E não é impingir no sentido de forçar, mas é no sentido de dialogar com o espaço para que isso possa via se tornar possível. Né? Então, eu acho que é aí que entram as esculturas sociais. Não sei se dá para falar muito sobre, não tem tempo para falar muito sobre o que eu chamei, a relação entre o que eu chamei de esculturas no tempo e esculturas sociais. São coisas diferentes, né? Tem uma certa relação, mas eu entendo que, mais do que esculturas no tempo, se tratam aí de esculturas sociais. Elas são também, digamos assim, ungüentos para trazer um certo futuro. O caso de Brasília, né? Ungüentos para trazer um certo futuro. E nos monumentos aos mortos, elas também têm uma evocação, sei lá, anastrófica, né? Uma evocação de fazer com que o futuro venha, caia sobre nós, eu acho. Certo, então. Cícero, contemplado também? Eu peço desculpas, o Ilan se referiu a você, mas eu não havia lido o chat aqui. Então, certo, contemplado. Nós encerraremos aqui. Eu agradeço o Pedro, o Luiz Felipe, o Ilan pela partilha dos saberes aí, uma noite extremamente agradável, né, dessa conversa, dessa roda de conversa. Agradeço a presença de todos aqui acompanhando, os colegas Carla, Miguel, Tiago, Raul, agradeço também. Então, boa noite, convidadíssimos amanhã e convidadíssimas para o dia, né, a nossa jornada ao longo do dia. Fiquem bem. Boa noite. Obrigado, Rita. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Raul. Obrigado, Um abraço. obrigado, Raul. Valeu.